nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui em mais um vídeo para a glória de Deus e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo pela graça e a misericórdia de Deus. E você que já é inscrito e já é irmão aqui no canal, para a glória de Deus, deixe o teu like e compartilhe e escreva aí na descrição, no comentário, para eu e você podemos aprender e fortalecer o nosso espírito por meio de Deus. Então essa mensagem é uma mensagem que veio para abençoar a tua vida e a minha vida, em nome de Jesus. Você que não me conhece, meu nome se chama Tiago, sou evangelista pela misericórdia de Deus, e eu quero mandar essa palavra e quero compartilhar essa palavra para que você compartilhe para todos os corações que tiver no Brasil e no mundo, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então eu quero compartilhar com você sobre esse tema, o Espírito Santo. A nossa primeira parte é essa. Vamos mergulhar, vamos se aprofundar na palavra de Deus com ele nesse momento e vamos compartilhar essa mensagem para a glória de Deus. Sem mais delongas, vamos para o vídeo para a glória de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, vamos entender a origem do Espírito Santo na terra. A origem aonde ele se apresentou à humanidade e à sociedade, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é a pessoa que realiza a vontade de Deus, é o que faz a matéria do poder de Deus no homem e nesse mundo, é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é importante, porque hoje ele está dentro de nós. Hoje ele nos orienta a ir aos céus por meio da palavra de Deus. Então ele diz aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nós vamos ler, diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então o mundo era dessa maneira que você está vendo aí na imagem, era só as águas. E o Espírito de Deus estava andando sobre as águas, e ali ele fez, a Bíblia, Deus deu a ordem. Deus criou, quando Deus diz faça os céus, aí ele fez, o Espírito Santo lá embaixo fazendo, faça o mar, e ele foi fazendo, o mar já estava feito, mas ele foi reedificando o mar. Então faça tudo, ele criou os céus e a terra, então ele começou a fazer a terra e o céu. O Espírito Santo foi realizando ali, a pessoa, da terceira pessoa da Trindade, o Santo, começou a realizar a terra. Então Deus foi se realizando ali com ele, e Jesus Cristo também. Porque Jesus diz lá em Gênesis que quando ele foi fazer o homem, Deus, ele diz, façamos o homem à imagem e semelhança, que no plural é mais de uma pessoa fazendo. Quer dizer, Jesus, Espírito Santo e Deus, eles agem em uma só pessoa. Como é que nós podemos entender, evangelista? Como é que nós podemos entender Pai, Filho e Espírito Santo? Eu vou lhe explicar. O sol, ele é feito em três partes. Ele é o sol, a presença dele, ele é calor e ele é a luz. O sol, ele é três partes, mas é uma só criação. Então, a presença representa Deus, o calor representa o Espírito Santo e a luz representa Jesus Cristo. Então é um só planeta, o sol. Então Deus é uma só pessoa, Jesus, Espírito Santo, e ele é uma só pessoa. Então, nenhum só Deus. Então é essa maneira que Deus age. Então era Jesus, o Espírito Santo, não era Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo realizando a obra. E como é que nós podemos entender isso mais ainda? Eu vou lhe mostrar uma passagem. Se você ler lá no livro de Mateus, quando Jesus foi batizado, apareceu os três ao mesmo tempo. Deus lá em cima dando a ordem: esse é meu filho amado. E o Espírito Santo descendo, e Jesus lá no batismo, e a pomba sentou ao lado direito dele. Então os três apareceu ali, mas é um só Deus, um só poder. Então é esse significado. E o Espírito Santo se materializou, ele criou um pombo e entrou dentro do pombo e desceu em forma de Jesus, ao lado de Jesus, e mostrou que realmente ele existe, que ele é verdadeiro, ele está ao seu lado, dentro do seu coração. Então o Espírito Santo é isso. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então isso é importante para mim e você hoje. Então ele criou os céus e a terra. O Espírito Santo criou, ele estava ali, criou tudo. E depois ele nos criou, ele fez tudo. Então o Deus Pai, que é ele, é a mesma pessoa. Então a criação dos três está ali. Pai, Filho e Espírito Santo não é separado, é um só. Uma só unidade, um só Deus. Então os três têm o mesmo pensamento.
O que Deus faz, Jesus faz e o Espírito Santo faz. Então os três é um só Deus, um só pensamento. Então isso é importante para que eu e você venha entender o Espírito Santo. Nessa primeira parte eu quero apresentar ele a você, para você entender e eu e você entender o significado dele na nossa vida. Então, eu quero deixar mais algumas passagens que diz assim, ó, em Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 17, nós vamos ler na Bíblia King James, diz assim, ó, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Aí ele fala mais assim, mas João se recusava, justificando-os, sou eu quem precisa ser batizado por ti. Vem tu a mim? Jesus, entretanto, declarou, deixa assim, pois assim convém que façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E em seguida uma voz do céu disse, este é meu filho amado, em quem muito me agrado. Então foi o que eu falei, o batismo. Então aí está a confirmação que os três apareceu ali, mas é um só Deus. Então o Espírito Santo ali, ele hoje para nós, ele é a linha, ele é a ligação de Deus com o homem na terra. Ele é o que liga eu e você com Deus. Então ele é a pessoa, ele não é o animal, ele é a pessoa, ele é uma pessoa física, tem sentimento, tem pensamento, tem emoções, ele tem tudo que o homem tem, ele é uma pessoa normal, mas só que é uma pessoa divina, gloriosa, mas é como o homem, porque por isso nós estamos à imagem dele, ele é igual a nós, ele é o próprio Deus, ele não é Deus menor não, ele é Deus em espírito. Então isso é importante para mim. Então apareceu os três ali para você entender como ele foi apresentado a nós. Lá em Gênesis ele se apresentou e hoje no Novo Mundo ele se apresentou ali também. Porque ele ia fazer a matéria de novo, que é quem? O ser humano, o homem, o pecador que caiu. Ele ia fazer e está fazendo hoje o homem novo. O novo Adão, ele está construindo hoje, fazendo a matéria que ele fez lá no Éden, ele está fazendo hoje. No Novo Testamento. Então isso é o poder que Deus deu a ele, a realização da obra de Deus, que é a salvação do homem. Então o Espírito Santo fez isso para nos resgatar por meio da fé em Jesus Cristo. Então ele é o canal, é o mediador que vai ao Pai e a nós é o Espírito Santo. Então isso é importante para mim e você. Então aí apareceu os três. Então aí está a união de Deus com o ser humano, com Jesus, o Espírito Santo e ele. A voz de Deus, que é a ordem do Espírito Santo, que é a sua presença ali. E Jesus Cristo, que é o seu Filho. Então é uma glória, é uma manifestação, uma apresentação dos céus aberto para o homem ali. Isso sim é o verdadeiro filme que eu e você devemos assistir. Não esses filmes mundanos que tem aí, que tira parte da Bíblia e coloca do jeito dele. Isso é pecado. Isso é pecado, é errado. Porque a palavra nós não devemos usar o nome de Deus em vão. Então não seja como o mundo, nós temos que olhar para a Bíblia, porque Deus está na Bíblia, não está em filme. Deus está na Bíblia. Você só vai achar Deus na Bíblia, não em filme, não em comédia, não. Na Bíblia que você vai achar o Espírito Santo. Ele não está nesse mundo aí fora, porque esse mundo não conhece ele, não vê ele. Mas na Bíblia, por meio da fé em Jesus, nós vemos ele, para a glória de Deus. E continuando, na Bíblia King James, João capítulo 14, versículo 16 até o 20, diz assim, ó, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele vive conosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vos da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então ele falou, que Jesus falou que rogarei ao Pai que o vier outro Consolador, o que vai lhe ajudar a alcançar a salvação, que é o Espírito Santo. Então Jesus disse, eu vou, mas o Consolador virá, vai lhe reforçar, vai lhe ajudar, vai lhe orientar, como em outras palavras eu posso dizer, vai orientar você aqui na terra, você não vai ficar abandonado, não, você não vai ficar órfão, você vai ficar com o Espírito Santo, que é outra pessoa, que é a mesma pessoa que sou eu. A Bíblia diz que lá em Atos,
Quando Paulo ia fazer uma missão, não me engano, não estou lembrado uma referência, mas você está lembrado? E quando Paulo foi fazer uma obra em uma cidade, o Espírito de Deus tirou ele daquela direção. A Bíblia diz que o Espírito de Cristo tirou Paulo daquela direção. Então é isso. O Espírito Santo é Jesus dentro de você. Jesus em Espírito dentro de você. E quando ele se torna em Espírito, torna mais real ainda. Porque você começa a ver Jesus em carne na sua frente. Quando ele começa a operar na sua vida, começa a transformar a sua vida, é Jesus em carne. O Espírito Santo reencarnando Jesus ali na sua vida, na atitude, no pensamento. Tudo que você começa a pensar, você começa a pensar como Jesus na época. Então, essa é a matéria do Espírito Santo está fazendo. Ou esse é o trabalho dele, como eu posso dizer. É restaurar o homem, trazer o homem de volta e levar para o céu, por meio do seu filho, do seu sacrifício pela salvação. Então, Jesus diz, não deixarei órfão, você não vai ficar só no mundo. Ele, olha, não me verás mais, entretanto vos me vereis, porque eu vivo e vou da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Então se torna uma comunhão ali, uma família. Então o Espírito Santo, ele é maravilhoso. O Espírito Santo é a pessoa gloriosa que Jesus deixou para a nossa vida, nos orientou. Que é a mesma pessoa, mas é uma divindade tremenda. Jesus falou em forma humana para você entender o significado do Espírito Santo na sua vida. Para a glória de Deus. E a Bíblia diz mais assim, ó, em João capítulo 14, versículo 21 ao 26, diz assim, ó, aquele que tem os mesmos mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a ele. Então perguntou-lhe Judas, não o Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará, e vos veremos até ele, e faremos nele nosso lar. Como eu falei, já vinha falando aí, há minutos atrás, que ele vai vir fazer a comunhão, vamos morar junto com ele na glória, e hoje nós estamos morando dentro do nosso coração um com o outro. E aí ele fala mais, olha, quem me ama não obedece, quem não me ama não obedecem às minhas palavras. E a palavra que vos estareis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Esse ensinamento vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Mas o advogado, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as verdades e vos fará lembrar de tudo que eu vos disse. Então, sem o Espírito Santo, nós não podemos alcançar, nós não vamos entrar no céu. Se ele não tivesse aqui, a gente jamais ia entrar no céu mais. Então, por isso ele está na terra ainda, porque ele está andando sobre a gente, está convencendo as pessoas para trazer o povo para Deus, por meio da verdade da Bíblia, os seus profetas, homens de Deus pregando, mulheres de Deus, para convencer as pessoas que Jesus está voltando. Nós temos que crer nele para ser salvo, voltar para casa de volta. Então o Espírito Santo convencerá o homem. Não é eu que convenço você, mas você, quando crê nele, ele que convence que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele enviou. Então ele nos ensina hoje, como eu e você estamos aprendendo, ensinando, sendo uma prática para você poder crescer, para que eu e você podemos alcançar a salvação em nome de Jesus Cristo. Então isso é importante para mim e você, porque ele é tudo em nós. E ele tem a misericórdia que Deus tem, ele tem em nós. É a mesma pessoa. Ele é uma pessoa paciente. Agora nós temos que amá-lo, porque ele é a pessoa mais importante da nossa vida hoje. Então quando ele subir para a glória de Deus, em qualquer momento o Espírito Santo sobe. Quando ele subir, aqueles vão subir com ele, vão ser arrebatados. A Bíblia diz que vão ser levados. Vão estar trabalhando, um vai ficar e outro vai subir. Então Deus vai levar aquele que crê nele. Então isso é importante para mim e você. Então isso, o Espírito Santo, ele é essa pessoa que eu vim falando aí no vídeo, para você entender o significado de Deus, que hoje ele veio para nos trazer de volta, restaurar o homem e trazer de volta, preparar o homem para levar para Deus de volta, por meio do seu Filho Jesus Cristo. E ele é tão maravilhoso, simpático, educado, que nos ensina pela Bíblia, você vê Deus. Não é fora da Bíblia você vai ver Deus, você vai ver Deus aqui, na palavra de Deus. Isso eu brigo com unhas e dentes
no bom sentido. Eu brigo com Satanás, contra ele, para mostrar e incentivar as pessoas a ir pela Bíblia, não por fulano, Deltrano disse não. Por isso, quando eu prego, eu mostro a pessoa para a pessoa entrar e ver que realmente o que eu estou falando é verdade. Porque hoje tem milhares de pessoas enganadas e dizendo que Deus está aqui, Deus está ali, Jesus está aqui, o Espírito Santo está ali. Não é mentira. O Espírito Santo está na Bíblia, na palavra de Deus. Então isso é importante para mim e você, que é isso que eu quero deixar para você. Nossa primeira parte desse tema, o Espírito Santo, é isso que eu quero mostrar a você para que você possa se edificar e crescer em sua vida, em nome de Jesus Cristo. Então o que eu tenho para dizer para você nesse momento é essa mensagem. O Espírito de Deus, ele estava sobre a terra, se apresentou e hoje ele se apresentou na criação e hoje ele se apresentou de novo no batismo de Jesus e hoje ele criou hoje, por meio de Deus Pai, uma estratégia de restaurar o homem e trazer ele de volta para casa. Essa é a missão dele, convencer a sociedade que Jesus é o Salvador da nossa vida. E quem não crê é condenado e quem crê é salvo. Então, nisso nós temos que entender o significado do Espírito Santo por meio da palavra. Então, quero deixar isso no teu coração e que Deus abençoe tua vida. Se inscreva no canal, deixe teu like, ative o sininho de notificação para a próxima mensagem. A próxima parte, que é a segunda parte que eu vou falar sobre o Espírito Santo, nesse canal você vai acompanhar para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Então Deus abençoe para a glória de Deus e que o Espírito de Deus guie a sua vida, em nome de Jesus Cristo.